O tema de hoje é 2000 anos de história. Pouquinho tempo, né? Mas vamos lá. Alguém gostaria de começar? Não? Tati. Eu prefiro perguntar do que falar ali na frente, gente. É muito melhor perguntar. A minha pergunta vai para o pastor Vitor. Pastor Vitor, por exemplo, eu tenho 3 filhos e os 3 filhos têm personalidades diferentes. E o tempo inteiro, como pais, a gente está gerenciando os conflitos das personalidades deles. E na igreja de Cristo, nós temos muita gente. Como que a igreja essência lida com os conflitos? E eu não falo conflitos de briga, não é isso. São com as personalidades diferentes dos filhos. Como pastores, vocês lidam com essas diferenças dos filhos? Porque, assim, como pai, né, lá em casa, a gente está o tempo inteiro tentando conciliar as diferenças dos filhos e aí os filhos ficam, não, porque ele é assim, não, porque ela é assim, não, porque a culpa é dele, porque a culpa é dela. E a gente tem essa dificuldade, às vezes, de estar aí o tempo inteiro tentando conciliar isso. E como igreja, a igreja é uma família, né? Também são filhos, né? Nós somos filhos do mesmo pai, mas somos filhos diferentes. Como a igreja essência lida com essas diferenças? Eu posso até começar a falar, mas eu queria que o pastor Dani terminasse a resposta. E de fato, nós somos uma família e na família tem as suas diferenças. Para mim, Vitor, o pastor Vitor, isso tem pegado muito mais agora. Eu sempre participei da igreja, sempre fui participativo, mas não nesse papel pastoral. E nesse papel acho que é tudo mais difícil nesse sentido, de olhar para isso e tentar assimilar as diferenças e não só aceitar as diferenças, porque é papel nosso também, mas ao mesmo tempo considerar que uns estão acelerados no processo, no caminho de amadurecimento, outros estão chegando agora, outros vieram de outras denominações e nem amadureceram ainda. Então cabe a nós, como igreja, buscar não só trazê-los para perto. Eu acho que se tem algo que de fato faz com que nós lidemos bem com isso, é o discipulado. Eu acho que é algo que está caminhando aqui entre nós ainda. Não está maduro o discipulado em si, a não ser, é claro, que os nossos pastores sempre fazem, o pastor Dani e a pastora Gabi, mas isso falta ainda. Acho que a igreja tem crescido, principalmente nesses últimos meses, e nos falta ainda essa questão de conseguir lidar com isso da melhor forma possível. Então, o discipulado, eu acho, para mim, Vitor, pastor Vitor, o melhor caminho é exatamente esse: trazer para perto e para entender a pessoa. Às vezes é muito fácil a crítica a uma pessoa quando ela se levanta com algo estranho, né, de comportamento, algo assim. Mas o coração, e ainda que o coração não fosse tão bom assim, somos uma igreja onde precisamos receber essas pessoas e andar com elas e abençoá-las no sentido de crescimento, amadurecimento. Esse é o papel nosso. Então, como nós lidamos com isso hoje, é isso, é receber essas pessoas, trazer mais para perto. Nós estamos desenvolvendo isso, mas precisamos, eu me coloco nesse lugar de vulnerabilidade, assim, para dizer que nós precisamos ir além disso. E ter esse tempo com pessoas para conhecê-las melhor e trazê-las para esse lugar de conforto e confronto ao mesmo tempo. E é isso que faz com que as pessoas se transformem. Obviamente, a base nossa para isso é totalmente bíblica e não poderia ser outra coisa. Você já falou tudo, não tem mais nada para falar. É isso, Tati. Eu acho que uma das coisas mais fantásticas no reino de Deus é a liberdade. Isso para mim é ponto de partida. Quando eu olho para a criação, eu vejo quanto Deus preza por isso. E essa liberdade dá oportunidade à diversidade. E quanto mais diversas as pessoas, com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes,
Isso só enriquece. O que importa é que tudo isso convirja para o mesmo lugar, Cristo. E a gente está aqui para isso, para ajudar a todos vocês e a nós mesmos, estarmos sempre buscando isso, convergir todos os nossos anseios, todos os nossos pensamentos, os nossos sonhos, que a gente possa estar convergindo tudo isso a Cristo, preservando as características de cada um, tá? Deus nos fez um a um. Nós não somos produção em série. Amém? Aqui, pastores. Uma pergunta vai essa aqui para o pastor Dani. Pastor, como que você garante que a Igreja Essência está certa? Obrigado, Mota. Que vocês estão nos dando a oportunidade para defendermos a Igreja Essência. Não porque ela precisa de defesa, porque essa igreja não é nossa, é de Jesus, e é Ele que cuida da igreja e defende os interesses da igreja. Aliás, é Ele que também sustenta essa igreja. A nossa visão desde o começo daquilo que o Senhor nos deu é o Evangelho. Então, quanto mais fiéis ao Evangelho nós formos, mais Igreja Essência a gente é. Esse é o nosso compromisso. Nós não temos compromisso com mídias, com fama, com pastores importantes na mídia. Nós não nos preocupamos com o que pensam ao nosso respeito. Nós nos preocupamos apenas em seguir aquilo que o Evangelho fala. Por isso que é o tema, 2000 anos de igreja. Essa é a idade da Igreja Essência. E a gente quer ser assim, simples e fiéis àquilo que Jesus e os apóstolos nos deixaram. E Jesus continua falando conosco. Então, é essa convicção que me dá de que a gente está no caminho certo. Sempre se submetendo ao Senhor. Sempre ouvindo a voz dEle. Corrigindo passo a passo. Esse é o nosso compromisso. Amém? Vou continuar aqui com o pastor Dani. Para a gente entender um pouco melhor, explica um pouco para a gente os pilares da Igreja Essência. E como eu conheço alguns deles, por que a liberdade é um pilar tão importante aqui para a igreja? Como eu falei, esse é um grande desafio, tá? Porque antes de vir para a Igreja Essência, fazem quase 6 anos, mas eu frequentei 58 anos de outras igrejas. Lugares maravilhosos, abençoados, com palavras fundamentadas na Bíblia, na palavra de Deus, mas algumas não foram tanto assim, outras não foram nada assim, mas enfim. E eu nunca vi, não estou desmerecendo se você é de outra igreja e está aqui nos visitando, ok, você é bem-vindo e glória a Deus pela sua igreja. Mas eu nunca vi um lugar com a liberdade que é dada aqui, nesse lugar. Essa igreja tem um dono, que é Jesus Cristo. Pastores, nós pastores, ainda tem a pastora Gabi, pastor Will e outros que estão chegando. Nós estamos aqui para servi-los, nós não somos donos dessa igreja. E todos vocês têm oportunidades, como foi dito agora aqui, os 10 minutos, o Marcelinho falou, nós chamamos pessoas aleatoriamente para trazer uma palavra aqui. Pensa que isso é fácil? Não é fácil. Não é fácil vir falar aqui, como também não é fácil convidar pessoas para isso. Mas nós sentimos que esse é o nosso papel, estarmos desenvolvendo pessoas para estarem vivendo esse evangelho, estarem reproduzindo esse evangelho, sendo discípulos de Cristo. É isso que nos importa. Então, vem a Tati aqui e traz uma palavra maravilhosa.
vem a Aninha aqui, faz uma palavra de ofertas assim, extraordinária. Vem a Letícia aqui, abre o culto assim, com uma palavra que poderia fechar o culto ali. Então assim, isso para nós é fundamental. Essa liberdade, essa oportunidade, esse respeito por vocês. Enfim, usem dos pastores aqui. Usem dos pastores aqui. A gente está disponível para vocês todos, o tempo todo, tá? Ser Igreja Essência não é fácil, mas a gente não abre mão disso. Amém? Meus caros, não precisa nem falar quem está perguntando, né? Eu vou perguntar para os 3 pastores. Pastor Renatinho, se quiser responder, você está aí quietinho. Eu ficaria horas aqui fazendo um monte de pergunta, mas eu vou tentar consolidar a pergunta numa coisa só, tá? A gente tem ali 2.000 anos de história, e aí é possível entender por quê. Mas a minha pergunta, ela vem no sentido de que, até pelo que a Fabi leu agora há pouco, né, a respeito do que a gente está vendo aí fora, me parece, aqui sou eu, Ana, falando, me parece que existe uma igreja dentro da igreja que precisa ser resgatada. E quando a gente olha para o avanço tecnológico, as comunicações, as mídias, tipo, a impressão que eu tenho é que falta muito pouco para Jesus alcançar todas as nações e todo mundo ouvir dele. Então, eu tenho um cenário onde tem uma igreja que precisa ser alcançada, eu tenho um avanço tecnológico que possibilita a expansão, a exploração dos lugares onde ainda não ouviram falar de Jesus, e eu tenho uma igreja que está deixando pessoas ali do lado de fora, entre aspas, que está todo mundo aqui dentro. Então, a minha pergunta é, diante desse cenário, e eu ficaria aqui dentro, aqui nesse lugar, realmente, mas eu sei que talvez não seja bem isso. Então, diante desse cenário, o que a Igreja Essência pensa para os próximos meses e no curto prazo, até mesmo porque, e aí já é uma outra pergunta, o quão longo prazo vocês enxergam para a volta de Jesus nesse cenário? Eu enxergo assim, desde que Jesus subiu aos céus. Vou pegar o outro microfone. Esse aqui tá. Está com reverb. Tá com. Desde que Jesus subiu aos céus, nós como igreja estamos na expectativa da iminência do retorno dele. Obviamente que nos últimos tempos a gente enxerga muitos sinais acerca dessa volta. Mas é leviano de alguma forma precisar quando, porque o próprio Cristo diz que nós não sabemos o dia e a hora. Porém, que devemos estar atentos aos sinais, né? Nós vemos, sim, uma igreja que muitas vezes não é a igreja verdadeira de Cristo, mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para a Igreja Essência, e não só a Igreja Essência, porque quando Elias, ele fala assim, só ficou eu, todo mundo foi largado e só estou eu aqui. Aí o Senhor diz para Elias, você não sabe de nada. Eu tenho 7.000 guardados, né? Então eu creio que mesmo diante de que a gente vê de muita corrupção, mesmo que a gente vê de muito abuso de poder, mesmo de muitos escândalos, existem aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Existem aqueles que permanecem com o coração voltado para agradar o Senhor. A igreja que está em busca não de construir o seu próprio nome, mas de entronizar a Cristo, para que levamos as pessoas até Cristo. E os pastores não estão aqui para as pessoas virem até nós somos só um caminho para levar cada um de vocês até Cristo, porque nós também somos ovelhas dele, antes de ser pastores.
Então, o que eu vejo é que nos próximos meses e nos próximos anos, cabe a nós sermos fiéis àquilo que Ele nos entregou. Então, quando nós lemos aqui acerca do que é a essência da igreja essência, é para que cada um de nós, inclusive nós pastores, nos lembramos qual é a nossa vocação como igreja e permanecer fiel dia após dia, até que Cristo venha, seja daqui 6 meses, 1 ano, 10 anos, mas cabe a nós permanecer fiel. O Senhor talvez chamou alguns para fazer grandes obras, mas o que Ele chamou a todos é para que cada um de nós possamos permanecer fiel ao Evangelho que Ele entregou a nós, e servir uns aos outros, servir ao Senhor, para que quando Ele voltar, cada um de nós possamos ouvir dEle: servo bom e fiel, entre na alegria do seu Senhor. Amém? E esse é o desejo do nosso coração, é que cada um que está aqui possa ouvir isso, e ao contrário do que muitos vão ouvir, que vai ser: aparta de mim, porque eu não te conheço. E não é isso que nós queremos ouvir, e que não desejamos que nenhum daqueles que estão aqui, ou nenhum daqueles que o Senhor nos deu, se perca, assim como Jesus disse em sua oração. Então, que cabe a nós permanecer fiel àquilo que Ele confiou a nós como igreja, e olhar para aquilo que nós temos feito dia após dia. Amém? Peraí, deixa eu só falar 2 coisinhas aqui, dentro da pergunta. Eu tenho uma coisa comigo assim, desde moleque, ainda sou moleque. Não pela idade, mas pela irresponsabilidade, eu ainda sou moleque. Eu gosto de ser moleque irresponsável. Eu sempre falei para mim: Daniel, viva a vida como se fosse teus últimos instantes. Isso não é bíblico, tá? Mas eu gostei dessa frase e tomei ela para mim. Então, eu vivo a minha vida intensamente. Eu não abro mão de nem 1 segundo só da minha vida. E essa é uma dica que eu dou para vocês que são jovens. Porque lá na frente, com a idade do pastor Dani, muito da sua vida vai ser lembrar das coisas que você fez. Olha só, você não vai lembrar do que você não fez. Você vai lembrar do que você fez. Então, viva intensamente. E aí, a segunda coisa, dentro desse pensamento, Mateus 6, 10. O Senhor Jesus diz assim, a oração do Pai Nosso: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Então, eu vivo como se Jesus já veio, já chegou, está aqui, olhando para mim. Cada dia é Jesus me resgatando. Cada dia é Jesus voltando para mim. Amém? Esse é o meu compromisso. Eu estou passando aqui. Posso passar? Estou mais pertinho. Queria saber assim de vocês, que é uma igreja saudável e quais as frentes que vocês priorizam, né? Porque a gente vê muita igreja descompassada, uma igreja mais para evangelismo, outra igreja mais pastoral, outra uma igreja mais profética, tal. E muitas vezes as pessoas vêm e acabam sendo frustradas porque não tem um DNA diferente. Eu gostava tanto de evangelizar, essa igreja não evangeliza. Eu não sou cuidada, tal. E assim, ao meu ver, assim, eu considero que a igreja ela tem que estar bem mixada, legalzinha, para que ela consiga atingir as frentes, tanto do social, de tudo. E como que vocês estão posicionados com relação a isso, como igreja essência, né? E o segundo ponto é sobre aberturas de novos lugares, de células de outros campos, né?
se vocês têm visão disso ou não, ou primeiramente a gente tem que fortificar aqui para depois construir outros lugares. Bora, vamos lá. Vamos lá, Já temos 2 famílias aqui em São Bernardo, já está perto. Tá perto. Ó, eu tomei o microfone para eu responder, tá? Desculpa. Assim, essa igreja está fundamentada no seguinte pensamento: uma igreja só é forte quando as ovelhas dessa igreja são fortes. Então, a gente não olha para fora, a gente olha para dentro. Pessoas têm que estar fortalecidas em Deus. E aí é você, é você, é você, é você, é você. É isso que nos importa. Nada além disso. Então, pessoas feridas vêm e vêm e vêm e vêm por situações as mais diversas que viveram em outros lugares, tal, não importa. O nosso papel é cuidar dessas pessoas, cuidar das feridas, para que Cristo feche essas feridas, para que essas pessoas venham a viver o Evangelho. E é como eu li, assim na terra como é no céu. Esse é o nosso alvo. Nós não temos outro alvo que não seja esse. Sobre expansão, nós temos agora um projeto de expansão, porque o Senhor falou para a gente, tem que expandir, tem que ter um lugar maior para caberem mais pessoas. Mas prometo para você que a gente nunca vai deixar de ser o que a gente é, porque a gente vai num passo a passo, ouvindo o Senhor, aí a gente vai. Às vezes a gente fica um pouquinho para trás, devendo, mas a gente corre para estar nivelado com aquilo que o Senhor está falando, tá? Nós estamos procurando já um espaço para a gente ampliar, para a gente sair daqui. Esse lugar foi bênção de Deus, foi um grande milagre de Deus para a gente vir para cá, assim como será um grande milagre de Deus a gente ir para um outro lugar, para um outro lugar, para um outro lugar. Nós não temos nenhum problema com expansão. Nós temos problemas com pessoas feridas sem que a gente esteja cuidando delas. Amém? Desculpa, tá? Só adicionando aqui o que o pastor está comentando, nós cremos numa igreja que se move nos 5 ministérios. O pastor fala bastante isso. E creio que uma igreja saudável é essa igreja também que está se movendo nos 5 ministérios, uns servindo aos outros, porque não tem nenhum ministério acima do outro. Mas nós estamos aqui para todos servir aos outros. E ao ter as pessoas cuidadas, nós cremos que cada um com a sua vocação que está aqui vai se levantar, seja para o evangelismo, né? Seja para a área social, seja para a área profética, pastoral, apostólica, né? De ensino. Então, ao cada um de nós que carregamos a vocação que Deus entregou a nós, estamos cuidados, curados e alinhados com o plano de Deus, a igreja vai ser saudável, porque cada um vai estar servindo com aquilo que o Senhor nos entregou, né? Então, é assim que nós vemos, entendendo o tempo de cada um. Então, nós estamos no tempo de expansão, né? E já tivemos um tempo onde nós éramos menos pessoas. Então, também quando o pastor Dani, que nós não, que já disse várias vezes aqui, nós não nos preocupamos em crescer, é porque se o nosso objetivo é o crescimento, por muitas vezes nós vamos machucar pessoas para que isso aconteça. E quando o nosso objetivo é cuidar das pessoas, todo corpo saudável cresce. Entendeu? Então, eu sei que esse é o coração do pastor Dani, e esse é o nosso coração aqui dos pastores da igreja, é de que ao ter as pessoas cuidadas, cada um possa florescer naquilo que o Senhor confiou a elas, né? E que o nosso menor trabalho é estar aqui. O nosso grande trabalho é viver a nossa vida no dia a dia, com as nossas famílias, com os nossos filhos, o nosso trabalho, aonde o Senhor nos leva. Então,
se tem pessoas aqui que têm o ministério pastoral, de evangelismo, profético. O Senhor, você está vivendo a vida. Você tem pessoas em todos os lugares que precisam ser curadas, em todos os lugares que precisam ouvir o Evangelho. Nós não precisamos estar com o microfone na mão para servir ao Senhor e para cumprir a vocação que Ele nos deu. Aonde Ele nos levar, ali seja o lugar que Ele nos deu. Amém? Eu acho que, não precisando complementar, mas o pastor Renatinho falou dos 5 ministérios, é o que nós cremos. Mas é óbvio também que quem olha para a Igreja Essência sabe que a Igreja Essência tem como evidência maior dos 5 ministérios pastoral. A gente entende que o cuidado é necessário num tempo em que as ovelhas passaram a ser números e não tem mais nomes. Então, sabendo disso, fomos chamados para isso, para que as pessoas alcancem os seus propósitos. E isso não existe sem um cuidado. Então é pastoral e também tem os outros ministérios. Nessa igreja nós temos os 5 ministérios. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui. Meio que ela foi respondida dentro de todas as outras perguntas, mas eu creio que é uma oportunidade dos pastores poderem explanar um pouquinho mais. Nós vemos que muitas das vezes a nossa igreja ela vai um pouco de encontro, de confronto com o sistema que se está por aí. E é uma oportunidade de ser falado. Por que a Igreja Essência é uma igreja tão diferente? Pastor Dani. Então, isso é triste. Isso é triste. Isso não deveria ser uma qualidade da Igreja Essência. Eu acho que quando você pensa igreja, é a igreja de Jesus Cristo. É que infelizmente, desde o 3º século, que isso virou um bom negócio. Infelizmente. Então hoje, você tem igrejas de tudo que é tipo, parece um cardápio de restaurante assim. E você vê coisas assim que entristecem demais. E se entristecem a nós, imagina a Cristo. Porque são igrejas que, apesar de tudo, ainda se intitulam Igreja de Jesus Cristo. Então, eu procuro não olhar para fora, assim. É claro que a gente sabe as coisas que acontecem, mas a gente olha para dentro, de novo, a gente olha para pessoas, a gente procura ser atento àquilo que o Senhor está falando conosco, a gente busca muito em Deus a direção, a gente não quer ser diferente, não, isso não nos importa sermos diferentes. A gente quer ser aquilo que o Senhor mandou que a gente fosse. Quando a gente começou a Igreja Essência, o Senhor falou, cara, a gente começou essa igreja em meio à pandemia, que não podia nem reunir pessoas. A Letícia estava lá. Sabe o que é você, num apartamento, reunir pessoas? E começou com 4 pessoas, eu, a Gabi, o Enzo, a Florence, a Fafá também. E as pessoas foram chegando, e a gente foi muito cauteloso de não falar para ninguém da outra igreja que a gente fazia parte e já havia saído há mais de um ano, onde a gente estava, nem que a gente tinha virado igreja, para que não viessem pessoas e depois falassem que a gente tirou pessoas da igreja. A gente ficou quietinho e o Senhor foi fazendo. E eu confesso que eu falei, Senhor, como que a gente vai começar uma igreja? Nós estamos numa pandemia. Será que o Senhor não está vendo que nós estamos numa pandemia? E o Senhor falou uma coisa para mim que marcou muito meu coração. O Senhor falou, eu levanto vocês para uma igreja, para os improváveis.
E nada melhor do que um momento improvável para nascer essa igreja. E hoje a gente está aqui, quase 6 anos de igreja. Amém? E certamente isso vai expandir, mas não na nossa vontade, mas na vontade e direção dele. Amém? Bom dia, igreja. A minha pergunta são duas perguntas, mas uma complementa a outra. Por que as pessoas saem da Igreja Essência? E dentro disso, qual é o maior desafio da Igreja Essência? Aí vocês escolhem. Porque a Igreja Essência é um lugar de liberdade. Então, a mesma porta aberta é a mesma porta que fica aberta para as pessoas entrarem, é a mesma porta que fica para saírem também. E eu acho isso muito tranquilo, eu fico muito tranquilo em relação a isso. Eu acho que, e nós sempre falamos sobre isso aqui, você tem a certeza que Deus te trouxe para cá? Se você tem, fique. Mas se você não tem, realmente busque no Senhor aquilo que o Senhor tem para você, o lugar que o Senhor tem para você. Porque vai chegar um momento em que você vai andar na contramão da cultura da igreja. E isso vai ser mais rebeldia do que qualquer outra coisa. Então, quando isso acontecer, a porta está aberta para a pessoa sair. E não é ser expulso, queridos. É sair de maneira tranquila. Então, a pessoa vai buscar um lugar onde Deus conforte o coração dela e fale: aqui que eu tenho com você. Não é aquela igreja lá, aquela igreja estranha lá, não é não. É essa aqui que eu tenho para você. Então Deus tem algo para cada um de nós, chamado para cada um de nós. E nós precisamos entender como temos ouvido Deus aqui acerca desse crescimento. Enquanto é difícil você chegar numa igreja e a igreja falar: nós não queremos crescer. É difícil você entender isso de uma igreja. Mas o fato é que nós não queremos crescer. Eu acho que é impossível não crescermos. É legal porque eu participava de uma outra igreja que eu participava de um grupo que recebia as pessoas que chegavam. E eram muitas pessoas que chegavam. E nas reuniões, uma vez eu vim para São Paulo e tivemos uma reunião e a gente descobriu que 85% das pessoas que chegavam eram de outras denominações. Enquanto 15% apenas eram novos convertidos. Aquilo me deu uma certa tristeza. Eu voltei para casa pensando sobre aquilo. E eu trago aquilo para cá hoje. E aqui eu comecei a entender que não existe um problema de ter 85% das pessoas que estão vindo para a Igreja Essência. Não estou falando que essa é a porcentagem, mas considerando isso, que 85% venha de outras denominações e apenas 15% sejam novos convertidos. Eu entendi isso aqui porque eu entendi o quanto a igreja precisa ser evangelizada. Acho que nos últimos tempos, como já falamos aqui, não tem outra coisa a ser falada senão pregar para a própria igreja. Porque tudo quanto a igreja ouviu nas últimas décadas, nem bíblico é. Então nós não estamos aqui criando uma nova teologia. Eu estava lendo o que a Fabi leu, eu estava lendo em casa e eu falei: nossa, assim, me perguntaram essa semana, inclusive, qual é a linha teológica da Igreja Essência. E eu não tive nada novo para dar para essa pessoa. A linha teológica é extremamente bíblica. O ponto é que os 2000 anos que temos de Igreja Essência nos faz voltar na igreja primitiva e considerar o desvio que foi de lá até aqui. Então a nossa proposta não é reinventar a roda, mas é voltarmos ao início, ao princípio. Por isso nós falamos aqui sobre a maneira de nós pregarmos de forma simples, pura e profunda. Não é algo novo, mas é sim voltando à Bíblia como a base que nós precisamos ter. Então é isso.
Uau. Constrangeu agora. E tem também aquelas pessoas que nunca foram essência. Estiveram na essência, mas nunca foram essência. Isso não me machuca de forma nenhuma. Aqui é pureza, simplicidade e profundidade do Evangelho. Somente isso. E o número dos desigrejados aumenta cada vez mais. Infelizmente. E há pouco tempo, há uns meses atrás, o pastor Agabe me trouxe uma postagem de um pastor que é um grande homem de Deus, mas está totalmente fora de um alinhamento com o Senhor. E ele fez uma postagem dizendo para os desigrejados: voltem, deixem de ser mimimi, reveja os seus valores, os seus princípios, volte para a igreja. E eu falei uma coisa para a pastora Gabi, entenda, tá? Falei para ela, então, em vez dele estar falando isso, ele devia estar olhando para dentro dele e saber por que pessoas estão saindo feridas de dentro da igreja. Eu tenho que cortar na própria carne. É fácil chamar as pessoas de mimimi. Difícil é eu entender as demandas das pessoas, estar disponível, como os pastores falaram aqui. Estar disponíveis para atender, para acompanhar, para discipular, para ouvir. Qual pastor ouve ovelha? Fala para mim. Isso é triste. Isso é triste. Vamos mudar isso. Estamos mudando isso. Amém? Oi, aqui. Eu queria mudar um pouquinho do tema, né? Não sei, é a primeira vez que eu estou nesse culto, então é novidade para mim. Mas eu confesso que eu estou muito emocionada, talvez, referente ao tema. Vou contar um pouquinho para vocês do contexto do porquê que eu estou assim. E depois eu queria a ajuda dos pastores numa dúvida. Acho que na segunda, ou foi no domingo mesmo, não lembro agora. Eu falei pro meu esposo, para minha filha, a gente ia ali assistindo um programa, eu falei, eu estou muito inquieta. Eu estou muito agitada com as coisas que vão acontecer, coisas do dia a dia mesmo, mudança, emprego, enfim. E aí eu falei assim, mas tudo bem, eu vou orar. E meu esposo passou mal, teve bastante problema de saúde essa semana, e eu desci, era 1h da manhã para buscar o remédio. E quando eu subia, eu falava para Deus assim, Deus, tira isso de mim, me ajuda, me dá força, me dá entendimento do que o Senhor quer para a minha vida, tira inquietação do meu coração, tudo. Pronto, e eu falava isso como uma maluca na escada mesmo, falando sozinha. Subi tudo, meu esposo tomou remédio, a gente dormiu. E aí, não lembro se foi no mesmo dia, eu tive um sonho, né? E nesse sonho, envolvendo um familiar meu, e ele estava sem os braços e sem as pernas. E por um determinado motivo. E eu chegava nele assim, e eu falava, meu Deus. E ele falava assim para mim, né? Por que você fez isso comigo? E eu saía meio desnorteada, e quando eu virava, ele levantava. E é uma pessoa que, só para vocês entenderem, que tem um histórico de vício, de bebida, e hoje passa por uma situação bem complicada. E eu virava de volta, e ele estava, as pernas dele voltando ao lugar, os braços dele voltando ao lugar, e a minha mãe glorificando muito a Deus, muito a Deus. E eles não são cristãos. E
eu sentia Deus tocando em mim e falando: eu ainda sou o Deus de milagres. E isso me chocou muito, porque eu acordei chorando, meu esposo não sabia o que fazer. E aquela voz no meu coração: eu ainda sou o Deus de milagres. Fazia muitos anos que eu não pensava nisso. Muitos anos que eu não pensava nisso. E quando eu vi a palavra, eu falei para o meu esposo, que já estava chorando desde o começo, né? E eu falando: 2000 anos de história. E quantas vezes a gente para pensar que Deus ainda é o Deus de milagre? E eu me peguei pensando nessa palavra toda semana, e bem pensativa, bem, assim, reflexiva. E eu me peguei justamente nesse pensamento, do tipo, como a gente pode lembrar todos os dias, como a gente pode viver nessa essência de que Deus ainda é o Deus de milagres, sabe? É tão difícil hoje você ouvir alguém dizer assim: nossa, eu passei por um milagre, Deus fez um milagre. E eu aqui no meu pensamento, e eu olhando para cada um da igreja, e eu pensando: é isso. Cada um de nós, em sua essência, somos um milagre. Mas isso no dia a dia é tão difícil, pastores. Eu não sei se sou eu que sou incrédula muitas vezes, mas é tão difícil ver o milagre de Deus em cada coisa. Então, eu queria repassar isso para vocês. Eu mudei um pouquinho o curso das perguntas, mas como que vocês, não que vocês sejam mais espirituais que nós, mas como vocês conseguem todos os dias acreditar que Deus ainda é um Deus de milagre, de cura, de manifestação? Essa é a minha pergunta para vocês. Obrigada. Vou te dar uma dica, Shelley. Quando for de madrugada e você passar por um momento de angústia, como você falou, chama a pastora Gabi. Ela vai acordar e vai te atender, porque esse é o nosso compromisso com cada um de vocês. Eu vou passar aqui para os pastores, mas eu vou falar uma coisa para você. Como? Daqui a alguns meses a gente volta a conversar sobre isso. Eu vejo um sorriso que você não vai conseguir conter. Viu? Porque Jesus é o mesmo. É o mesmo de 2000 anos atrás. É o mesmo de daqui 2000 anos para frente. Ele é o mesmo. E como que a gente acredita nisso? Vivendo isso. Assim na terra, como é no céu. Isso é tudo. É tudo. Assim na terra, como é nos céus. É o mesmo Jesus. É o mesmo poder. Nada mudou. Desde Gênesis até hoje, nada mudou. É nisso que nós temos que crer. O mesmo Deus que encontrava Adão aos finais da tarde para bater papo, é o mesmo Deus que nos cutuca. Ei, quero conversar com você. Quero te ouvir. Quero te ouvir. Esse Deus não está escondido. Esse Deus está aqui, dentro de nós. E Ele se chama Espírito Santo. Amém? Fala mais alto. Uma coisa que eu quero deixar aqui para a Shelley é que isso é só o começo. Desde aquele dia que nós oramos aqui juntas, estávamos eu, você, a Fabi, acho que a Ana quer, e o Senhor liberou algo sobre você. E esses tempos de inquietações, eles vão aumentar, porque é algo que está sendo gerado, e aquele dia, algo que ainda estava encoberto para você por conta de algumas experiências passadas. Aquilo foi quebrado, foi removido. E essas inquietações é por conta daquilo que o Senhor já está gerando em você, para que você viva cada vez mais o sobrenatural e aquilo que você carrega dentro de você como um ministério vindo para fora.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E uma coisa importante é que nós acostumamos muito com a vida, às vezes até com uma vida boa que nós temos, ou com conforto, ou com saúde, ou com tudo que nós temos. Cara, eu não posso reclamar, viu? Eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que eu tenho vivido. E temos desafios, todos nós temos. Mas a verdade é que Deus sustenta todas as coisas, sabe? Quando a gente olha para toda a criação de Deus e sabemos que nesse momento a Terra, ela está girando ao redor do Sol e ao mesmo tempo no seu próprio eixo, e saber que Deus sustenta todas as coisas, mas parece que no dia a dia sou eu que sustento a minha família e não Deus, sabe? Então crê nisso e crê que se eu me rendi ao Senhor e entreguei a minha vida a Ele, todas as coisas cooperam para o meu bem. E aí as coisas, as angústias, às vezes é o que Deus está gerando algo dentro de mim, ou é alguém que Ele está me incomodando para eu orar, e aí eu entender que de alguma forma isso é um chamado de Deus para mim. E não olhar também às vezes para os desafios ou para os imprevistos e falar, ai meu Deus, por que aconteceu isso, né? Essa semana o nosso filho Vinícius, nosso filho do meio, precisava fazer uma cirurgia. Enfim, era meio que no horário de trabalho, eu fui levar ele e eu ia ficar trabalhando de lá do consultório, né, uma cirurgia no dente, mas aí ficamos lá esperando meia hora, 40 minutos, aí daqui a pouco vem o dentista, deu um problema, que estourou o compressor e tudo mais, e aí, né, a gente poderia normalmente, poxa vida, perdi lá o tempo, 1 hora, 2 horas do meu trabalho e tal, mas ao mesmo tempo, na hora eu falei, tá tudo bem, doutor, tá tudo certo. Deus está no controle de todas as coisas. Então, eu sei que se não aconteceu é porque Deus impediu algo. Então, eu olho para isso e falo assim, Deus impediu porque aquilo poderia acontecer, algum problema no meio da cirurgia. Então, se não é o tempo, amém, nós vamos para casa, marcamos outro dia e saber que Deus está cuidando de mim e de toda a minha família em todo o tempo, né? E é um desafio para todos nós lembrar disso todos os dias. Porque às vezes a gente vai se acostumando com a vida como um todo, né? Mas todos os dias é levantar e lembrar que quem me sustenta é o Senhor, quem me deu o fôlego de vida é o Senhor, e se tem algo que eu preciso de um milagre, eu vou orar e vou pedir ao Senhor, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus e Ele continua me sustentando, e se Ele fizer, eu vou glorificar, adorar Ele e viver a minha vida para a glória dEle, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, mas de me lembrar todos os dias que quem me trouxe até aqui é Ele, e quem vai me levar aonde eu tenho que ir, Ele vai me levar e vai me conduzir. Amém? Até você falou que estava saindo do tema, né? Eu não acho. Quando a gente pega o nosso texto base, que foi lido pela Fabi hoje, mostra que o versículo que nós usamos é Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Então a gente vem para a igreja e a gente fala, lê o texto base da igreja, e talvez isso seja muito teórico, mas quando a gente pega esse versículo, ele está falando para a gente mais como é a segunda-feira. Porque aqui nós não temos essas questões, esses problemas que você enfrentou, por exemplo, em o Márcio ficar doente e tudo mais. Mas na segunda-feira, isso que é leitura e teoria, precisa ser prática. E aí que nós chamamos o milagre. E aí que nós olhamos para nós, não, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro. Então nós estamos de um momento de era em que eu acho que as coisas vão se afunilando muito mais. E nós, todos nós, se nós pedimos para alguém, todos falarem aqui sobre situações diárias, obviamente serão difíceis, mas a questão é exatamente essa: pensarmos igreja não só como uma questão do domingo,
Mas ok, a igreja do domingo foi legal, mas essa igreja do domingo precisa estar em mim na segunda. E aí essas palavras que nós aprendemos aqui, e a autoridade que é sobre nós, e o chamado que é sobre nós, precisa ser falado nesses dias e nesses momentos. Aí a igreja não é o domingo, a igreja é a semana inteira, porque a igreja somos nós. Então eu acho que até num texto base que parece ser algo simples e apenas uma leitura, na verdade trazendo a gente para fora desse lugar aí, desse pensamento de olhar para nós mesmos, ou olhar para nós e não ver aquilo que o Senhor tem inserido em nós. E as nossas reuniões aqui, os nossos encontros aqui, eu sei que sempre, todo domingo, eu posso ficar ali no meu lugarzinho que eu fico sempre, e não ter nem a oportunidade de falar no microfone, mas eu sei que Deus continuou fazendo algo em mim ali, e isso precisa ser, aquilo que foi impresso em mim ali precisa ser expandido ou colocado para fora, na verdade, na segunda-feira. Então a igreja é isso, é exatamente isso. Tá. Uma última pergunta. Primeiramente, agradecer a Deus pelo privilégio de conhecer vocês, a Igreja Essência. O Mahut, Essência em hebraico, veio parar na Igreja Essência. E Deus é um Deus de conexões. Então, muito obrigado por vocês permanecerem na Essência. Vocês continuem com esse coração, né? Como a palavra diz, permanecendo com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque hoje em dia é muito difícil a gente achar uma igreja que prega verdadeiramente a palavra de Deus e vive, né? Eu gostaria de agradecer então, e fiquei muito feliz que haverá a possibilidade talvez de um dia termos a Essência em outros lugares. E eu queria saber qual a visão da Igreja Essência com relação à próxima geração, porque hoje em dia, diante, né, das grandes igrejas, nós vemos muito o ego do homem, né? E aí eu vou lá e o grande pregador, e eu tenho visto a próxima geração ter sido esquecida. Não em todas, né? Não vamos generalizar. Mas qual é a visão da Igreja Essência no trabalho com as crianças, com a próxima geração? O que vocês pensam e o que vocês têm como planos assim no coração de vocês, de Deus, para as crianças e os adolescentes, preparando eles, né, porque nós um dia vamos descansar, né, eu falo os mais velhos, e aí eles vão dar continuidade, né, na obra do Senhor. Aqui como pastor aqui dos adolescentes, jovens, eu acho muito ruim quando a gente inclusive rotula, sabe, as gerações, as pessoas. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso, e não só na igreja, mas no mundo aí, né? Enfim, vocês sabem os nomes do que chamam. E eu acho muito ruim, porque no fim, isso é responsabilidade nossa, dos adultos. O quanto nós estamos servindo os jovens, os adolescentes e as crianças. O quanto nós estamos nos doando, preparando eles, alinhando eles com aquilo que é a vontade do Senhor. Então, eu vejo muita potência, sabe? Eu vejo muita capacidade nos jovens, nas crianças, né? Nós temos caminhado com os nossos jovens e adolescentes aqui, e a maioria já está no tempo, inclusive, de transição para a juventude ali, se tornando adultos. Mas, olhando para eles, eu vejo que cada uma das sementes que nós fomos lançando, investindo na vida deles, eles se tornando adultos convictos, sabe? Porque muitas das vezes os nossos encontros de jovens e adolescentes é muito parecido com o que é o nosso Café com os Pastores, onde a gente tem perguntas e conversas e não tem tema proibido, porque eu acho que esse às vezes a gente limita, sabe? E aí eles vão aprender todas as suas dúvidas, aquilo que eles acham por aí afora. Então a igreja não tem assunto proibido. Nós vamos conversar de todas as coisas que forem necessárias e vamos potencializar o dom de que cada um deles carrega. Então nós cremos na próxima geração e nós investimos na próxima geração e continuaremos servindo a próxima geração, porque sim, Deus é um Deus de gerações, de Isaac,
de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, a igreja do Senhor continua, e eu diria que eles são a igreja do hoje, né? Nós já tivemos aqui alguns cultos, onde os nossos adolescentes fizeram os cultos, ministraram palavra, e nós estamos para marcar outro, né? Vamos marcar, só colocar na agenda, porque nós queremos inclusive impulsionar eles, né, desenvolver eles. Então o nosso papel como igreja, e aí quando nós abrimos, até fizemos acampamento e tinham pessoas que não podiam pagar, e abrimos aqui e adultos generosamente pagou para que outros adolescentes estivessem lá. E eu acho que esse é o nosso papel, é investir neles, sabe, investir em cada um deles. E às vezes a gente acha também que os papéis é só dos pastores, mas não, todos nós que estamos aqui. Tem aqui alguns jovens, alguns adolescentes, conheça mais eles, sabe? Os jovens e os adolescentes, eles precisam ser ouvidos, ser conhecidos, as crianças, cuide deles, sabe? A minha irmã está com uma bebê no colo ali, eu falei, deixa eu pegar ela um pouquinho aqui, porque enquanto ela está no meu colo, eu estou adorando e estou orando por ela, e eu acho que cada um de nós, adultos, somos responsáveis por isso, sabe? Pega a sua parte. E sirva os jovens, os adolescentes, porque as sementes que nós colocamos nos corações deles, quando nós vemos eles se tornando adultos, construindo família, isso alegra muito o nosso coração. Então nós só precisamos crer, porque Deus não errou em enviar os seus filhos para a terra. Se Ele continua enviando os seus filhos, é porque nós devemos continuar servindo, para que eles perseverem naquilo que o Senhor tem para eles e nós possamos potencializar o que cada um deles carregam e não apagar aquilo que eles carregam, não pegar como Jesus diz, né? Ninguém pega uma lamparina e coloca ela debaixo da mesa, mas nós elevamos eles para que eles possam brilhar naquilo que eles carregam do Senhor. Amém? É isso. Eu acho sim que não tem um certo e um errado para isso. Tem como eu escolho ver isso. E como eu, pastor Dani, vejo isso. Vocês jovens são a geração do confronto final. Então vocês carregam uma força dos céus que eu não tenho. E a Igreja Essência, assim que o pastor foi convidado a assumir como pastor dos adolescentes, eu sempre falei para ele, cara, não vai batendo com a Bíblia na cabeça deles. Isso é fácil, isso é o que todo mundo faz. O desafio é nós entrarmos lá no mundo deles, lá na sala de aula deles, lá no momento da bagunça deles, da briga de corredor, e lá, ouvindo eles, a gente insere os valores do reino. Então, eu particularmente, volto a dizer, não é sobre certo e errado, mas eu penso que não é isolando os jovens que a gente vai conseguir algo efetivo. Não, vamos proteger os jovens do mundo e tal. Gente, quem protege é o Senhor. Então, o meu papel é entender a linguagem deles, é ir lá no mundo deles, entrar lá no mundo deles, no quarto, sozinho. Esse é o meu papel. E pastores não podem ser preguiçosos e acharem, como a gente vê por aí, que jovem é massa de manobra. Eu pinto a igreja de um jeito, ponho um telão de um jeito, ponho uma música legal e faço eles me seguirem. Você não está fazendo ninguém te seguir, tá? Pode estar seguindo outra coisa. Então, esse é o desafio. A gente entrar lá, porque eles são bombardeados, isso não é novidade. Eles são bombardeados o tempo todo. E o inimigo não é bobo. Não é bobo. Ele não vai se mostrar saindo fumaça, cheirando enxofre. Então nós temos que ser essa igreja que vai lá, que se mistura com eles. E lá no lugar deles a gente fala, ei,
Deixa eu te falar de Jesus. Jesus é esse cara divertido. Jesus é esse cara que conta piada. Jesus não é um cara de terno e gravata. Eu tenho que respeitar esse jovem e ajudá-lo a enfrentar o que vem pela frente. Assim a gente pensa como igreja. A gente não quer ser pop, mas a gente quer respeitar o jovem como ele é. Eu não quero que o jovem seja adulto, quero que ele seja jovem. Amém? E o que eu acho importante também na nossa igreja é que nem o pastor falou, né? A gente, eles sabem que eles são muito influenciáveis, os jovens, mas a gente tem que tomar o cuidado também para não ficar tolhendo os jovens também, né? Eu acho que, de novo, voltando, a gente tem uma igreja que tem liberdade e a gente respeita os jovens, mas a gente também tem que tomar cuidado para não manipular, porque a gente vê às vezes muitas igrejas com boas intenções de evangelizar, mas a gente entende também que eles acabam sendo manipulados e se transformando em massa de manobra de outro jeito. Então acho que a nossa igreja tem esse respeito, sim, em respeitar e entender o adolescente, a individualidade do adolescente, e trazer o evangelho puro e simples, mas sem manipulação, sem esfregar na cara deles um manual, uma cartilha, sabe? Um manual de conduta. Você tem que ser assim, você tem que ser assado, porque senão a gente cai para um outro lado, que é o lado da religiosidade. E esse é o nosso grande cuidado na nossa igreja. Amém? O macarrão já está no ponto. Fique em pé aí no seu lugar. Senhor Jesus, obrigado por mais esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui entre nós. Como eu disse, desde a abertura do culto, o Senhor está falando conosco. Com a adoração maravilhosa que nós podemos entregar aqui, através dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor. Nós escolhemos olhar para o Senhor como único. Nós escolhemos dizer que só o Senhor é Deus para nós. E que o Senhor, esse Deus, é suficiente para nós. Não nos falta absolutamente nada além de Jesus. Que nós possamos viver isso ainda no restante desse dia, na segunda-feira, na terça, quarta e assim por diante. Que a gente possa provar do teu amor, da tua presença em nós. O Deus vivo em nós, o Deus que opera milagres dentro de nós. Nada mudou, Senhor. O Senhor é o mesmo de 2000 anos atrás. Que o Senhor continue nos ajudando a ser igreja de Jesus Cristo. É só isso que nós queremos ser. Deus te abençoe, que você tenha um restante de domingo maravilhoso com a sua família e que durante a semana você possa provar do amor de Deus se movimentando como um vulcão dentro de você. Em nome de Jesus. Amém. You gave your life for mine. Built to